Olá galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando mais uma videoaula da turma de matemática das séries do oitavo ano A e B da Escola Família Agrícola Santa Ângela, nível fundamental, certo? Então galera, como vocês podem perceber, nessa videoaula agora eu voltei aquela minha maneira de antes, né? Eu gravava os vídeos pelo simples fato de iniciar um capítulozinho que envolve a geometria, né? E como vocês são sabedores, se envolve a geometria, então é muito importante a questão da visualização de vocês, tudo bem? A questão de você visualizar as figuras geométricas. Então, devido a isso, pelo menos esse capítulo, eu irei gravar nessa forma que eu gravava antes, que é para vocês visualizarem melhor o conteúdo. E quando a gente pegar na parte mais de cálculo mesmo, aqui também tem cálculos, mas precisa que vocês visualizem as figuras. Então, pensando nisso, esse capítulo eu vou gravar dessa forma, tudo bem? Então, vamos lá. Aí no conteúdo de vocês, ou melhor, aí no livro de vocês, é na página 66, que fala de triângulos e ângulos, certo? Triângulos e ângulos. Aí no caso aqui, o capítulo 1 dessa seção de geometria, falaremos um pouco sobre ângulos, tá certo? Eu tenho certeza que no ano passado vocês já ouviram não, já com certeza já estudaram um pouco sobre essa questão dos ângulos, triângulos, né? Então aqui, na realidade, para vocês é como se fosse uma espécie de uma pequena revisãozinha, tudo bem? Só que mais aprofundada, claro, né? Então, vamos lá. No capítulo 1 ele fala de ângulos. Ângulos. Professor, deixa eu colocar aqui. Fala de ângulos. Então, vamos lá. Professor, o que é um ângulo? Vamos observar uma leitura aqui bem básica. Aqui, ó. Vamos lembrar o conceito e as classificações de ângulos. Observe bem aqui, ó. Ângulo é toda região do plano, convexa ou não, determinada por duas semirretas de mesma origem. Tudo bem? Então, vamos lá analisar o que é isso. Então, primeiramente, professor, o que é uma semirreta? Pessoal, semirreta, está dizendo semirreta, é como se fosse um pedaço, né? Um pedaço de uma reta. Semi é uma coisa, uma metade, é um pedaço, né? Então, se você tem algo em que te dá origem um ponto, então você pode dizer que você está trabalhando com uma semirreta. Tudo bem? Então, se eu pegar isso aqui, eu posso chamar isso aqui de uma semirreta? Não. Por que, professor, eu não posso chamar isso aqui de uma semirreta? Porque para ser uma semirreta, ela tem que ter uma origem, tem que ter um ponto. Então, se eu botar um pontozinho aqui, que eu chamar aqui de ponto A, só um exemplo. Aí aqui eu já posso, aí o ponto A, aí eu vou dizer que vai até o ponto B. Então eu posso dizer que eu tenho aqui uma semirreta. Por que eu tenho uma semirreta? Porque ela saiu de um ponto. A origem dela é um ponto, tudo bem? Ela deu a origem, começou aqui no ponto e terminou no B. Agora, se primeiro eu fizer só isso, então aqui você não tem uma semirreta, você tem uma reta aqui, e uma reta ela é infinita, não tem como você prever até onde ela vai, tudo bem? Agora, se você delimitar por um ponto, né, a origem, aí já passa a ser uma semirreta, tudo bem? Então, só para vocês lembrarem um pouco aí, o conceitozinho de semirreta, tudo bem? Então, aqui no ângulo, observe aqui, ó, deixa eu só baixar mais um pouquinho aqui para vocês. Observe o seguinte. Então, aqui eu tenho uma figurazinha aqui, eu tenho um exemplo aqui, né? Observem. É toda a região do plano, convexa ou não. Quando ele fala em região convexa, galera, essa região que fica entre duas semirretas. Convexa, essa região aqui, ó, fica entre duas semirretas. Não convexa é aquela região que fica fora, ou seja, a região externa, tudo bem? Aí, como você pode observar, aqui tá dando uma origem, ó, tem um pontozinho aqui, ó, entendeu? Ele deu a origem aqui, ó. Observe uma semirreta, duas semirretas. Então, se você tem uma figura geométrica
em que ela se origina de um ponto, então você pode dizer que você está trabalhando com ângulos, você tem ângulos aí no seu exemplo. Então, região convexa é a região que fica entre as duas semirretas, região não convexa é aquela região que fica fora, ou seja, que fica externa, tudo bem? Aí diz aqui, ó para vocês observarem, diz o seguinte, vamos lá, ó, no ângulo desta figura destacamos os seguintes elementos, observa, o ponto, observa aqui, ó, o ponto O, ó, ele bateu aqui como sendo ponto O, olha aqui, ó, o ponto O é origem das semirretas, que é aquilo que eu falei, das semirretas, denominado vértice. Vocês sabem que o encontro de duas semirretas, galera, é chamado de vértice, tudo bem? O encontro de duas semirretas é chamado de vértice. Então, isso aí também a gente acho que não é estranho para vocês, não. Então, para a pessoa que quer um vértice, é o encontro de duas semirretas. Então, se você tem um encontro de duas semirretas, então você pode dizer que você tá diante ali do vértice, entendeu? Então, o vértice aqui é o ponto O, no caso aqui, ó, o ponto O é o vértice do ângulo, né? Aí, ó, as semirretas, ó, OA, observa aqui, OA e OB, denominados lados do ângulo. Então, se o encontro delas chamamos de ângulos, então cada uma dessas semirretas representa o lado desse ângulo, tudo bem? Aí, ó, para identificar esse ângulo, utilizamos a notação A, O, aí bota um circunflexozinho B. Observe, quando você vê o circunflexozinho aqui em cima da letra, significa dizer que aquele ponto ali é o ângulo, entendeu? É o encontro das duas semirretas que, por sinal, formam o ângulo. Então, isso aqui é uma representação, tudo bem? Então, ó, A, O, B. Então, como é que eu vou saber que onde é que está o ângulo? Se é no ponto A, é no ponto B, é no ponto O? Então, o que vai me indicar onde que está o ângulo, ou seja, onde que está o vértice, que é o encontro das duas semirretas, ele é representado pelo circunflexo, tudo bem? Então vamos lá, continuando, passando para frente. Observe esse quadro aqui, galera, ó, observe esse quadro. Ó, os ângulos podem ser classificados conforme suas medidas. Ó, vamos rever os quadros a seguir essas classificações. Vamos lá, ângulo nulo, ó, medida A ou B igual a zero. Então, quando você tem simplesmente o ponto em cima da reta, que não tem nenhuma... na realidade, trocando em miúdos, é quando você tem simplesmente uma semirreta. Quando você tem uma semirreta, simplesmente você pode dizer que ali o ângulo é zero. O que eu falei para vocês anteriormente? Que o ângulo quando você tem duas semirretas em que ela parte de uma mesma origem. Então aqui, simplesmente eu tenho uma semirreta, só tem um. Então, você pode dizer que o ângulo é zero. Tudo bem? Aí, olha aqui. Ângulo de meia volta, ou ângulo raso, medida 180 graus. Então, se você observar aqui, ó olha para cá. Então, essa parte aqui, ó, dá 180 graus. 180 graus, na realidade, é a metade de uma circunferência. Circunferência é quando você tem um círculozinho, e a medida dessa circunferência é 360 graus. Então, a meia volta, que ele diz, é 180. Tudo bem? Ó, 180 graus. Aí, ângulo de volta, ângulo de uma volta completa, ó, é aquilo que eu falei, é a circunferência inteira. É 360 graus. Então, uma volta inteira, 360, meia volta, 180. Coisa lógica, né? Quem é metade de 360? 180. Aí, ó, o ângulo reto. O que é um ângulo reto? Um ângulo reto, pessoal, é aquele ângulo que mede 90 graus. Se vocês pegarem aí o transferidorzinho de vocês e colocar aqui nessa medida aqui, você vai observar que vai marcar justamente no 90 graus, tudo bem? Vamos lá, continuando. Ângulo agudo. O ângulo agudo, pessoal, é aquele ângulo que ele é maior do que zero e menor do que 90. Então, todo ângulo que for maior que zero e menor que 90, ele é dito como um ângulo agudo. Professor, me cite exemplos. 50 graus, 60 graus, 70 graus, 2 graus, 3 graus, 4 graus, 20 graus, entendeu? Então, se for um ângulo que ele seja maior do que zero e menor do que 90, ele é dito como um ângulo agudo. Que é esse exemplo aqui.
Pessoal, temos também ângulo obtuso. O ângulo obtuso. O que é o ângulo obtuso? Então, quando você tem um ângulo que ele é maior do que 90 e menor do que 180, ele é dito um ângulo obtuso. O professor me deu um exemplo, 100 graus, 105, 110, 130. Então, se ele for maior do que 90 e menor do que 180, então você está trabalhando com o ângulo obtuso. Tudo bem? Vamos lá, passando aí, à frente. Creio eu que isso aqui nada é estranho para vocês. Isso aqui vocês já ouviram falar no ano passado. Mas evidentemente que a gente esquece, né? Enfim, mas estou tentando ser o mais breve possível e o mais claro para vocês entenderem, tudo bem? Vamos lá, passando na frente aí. Temos aqui ângulos adjacentes. Professor, o que é um ângulo adjacente? Observe o seguinte, ó. Vamos relembrar, ó, dois ângulos que possuem o mesmo vértice, mesmo vértice, observa aqui, ó. Dois ângulos que possuem o mesmo vértice e tem um lado comum. Quem é o lado comum? Esse cara aqui, ó. Essa reta bem aqui. E tem um lado comum, são denominados ângulos consecutivos. Consecutivos quer dizer que é na sequência, é um na sequência do outro. Aí, ó, na figura a seguir, AOB e BOC são consecutivos. Eles têm em comum apenas o lado OB. Apenas o lado, olha aqui, o lado OB. E não tem pontos internos comuns. Então, observe, o que são ângulos? Dois ângulos consecutivos que não possuem pontos internos comuns são denominados ângulos adjacentes. Então, galera, se você tem aqui, você tem essa partezinha aqui, ó. Aí, se você tem uma semi-reta dividindo os dois, né? E nessa semi-reta você não possui nenhum ponto comum, então você está trabalhando aí com ângulos adjacentes. Observe que esse lado OB, ele serve tanto para esse ângulo aqui OC, tanto para essa semi-reta OC, como para essa semi-reta OA, entendeu? Então, se vocês forem analisar, esse lado, essa semi-reta OB, ele está fazendo um ângulo, formando um ângulo tanto com OC como com OA, entendeu? Agora, e se eu tivesse um pontozinho aqui, se eu tivesse um ponto aqui, aí já não se caracterizava um ângulo adjacente, porque não pode ter pontos em comum, tudo bem? A semi-reta tudo bem, a semi-reta pode ser, agora se tiver pontos em comum, aí já não caracteriza ângulos adjacentes, tudo bem? Vamos lá, passando para frente. Observe aqui, ó, OA, OB, ele está fazendo parte tanto dessa parte daqui, ó, tanto aqui forma um ângulo, OAB, e esse OB também está fazendo parte com esse OC, ó, OBC, ó, observe, entendeu? Então, essa semi-reta está servindo tanto para esse ângulo como para esse. Então, isso é dito ângulos adjacentes, então, ângulos adjacentes. E também não ter pontos em comum aqui na reta, na semi-reta, melhor dizendo. Então vamos lá, passando para frente. Temos aqui bissetriz de um ângulo. Professor, o que é bissetriz de um ângulo? Eu vou logo passando para o conceito aqui e já digo para vocês. Bissetriz de um ângulo é a semi-reta de origem no vértice. Vocês sabem que vértice é o encontro de duas semi-retas, né? Já falei anteriormente. O ângulo. Bissetriz de um ângulo é a semi-reta de origem no vértice desse ângulo, que determina com seus lados dois ângulos adjacentes congruentes. Pessoal, quando vocês ouvirem falar na palavra congruentes, lembre-se que são coisas iguais. O que é uma coisa congruente? É uma coisa que é igual a outra. Tudo bem? Então, quando vocês ouvirem falar em congruência, relação de congruência, com uma coisa congruente, então você pode dizer que você está trabalhando com coisas iguais. Então você tem aqui um ângulo de 50 graus. Então, se eu passar uma semi-reta aqui que dá origem, que está partindo da origem, se eu passar uma semi-reta aqui, dividir ao meio, aí vai ficar dois ângulos. Então, se um ângulo é de 50, então se eu dividir ao meio, vai ficar dois ângulos de 25. Então, quando você faz isso, então você pode dizer que você está trabalhando com a bissetriz de um ângulo, certo? Então, é essa semi-retazinha bem aqui, ó. É essa semi-retazinha aqui que é a bissetriz. Ó. Essa é a bissetriz. Tudo bem? Por que é a bissetriz? Porque foi dividido ao meio e deu origem a dois ângulos congruentes, ou seja, dois ângulos iguais. Tudo bem? Então, isso que é bissetriz de um ângulo. Vamos lá, passar para frente. Vamos lá.
ângulos complementares. Pessoal, o que são ângulos complementares? Ângulos complementares são aqueles ângulos em que somados a outro dá 90 ou abaixo de 90. São aqueles ângulos, por exemplo, quem é o complementar de 50? Deixa eu colocar aqui para você. Dá só um exemplo aqui, para você entender. Quem é o complementar de 30? Pronto. Quem é o complementar de 30? Então, 30 até chegar a 90, eu tenho que somar com quanto? Com 60. Então, o complementar de 30 é 60. Quem é o complementar de 40? O complementar de 40 é 50. Quem é o complementar de 75? É 15. Então, o complementar é esse ângulo que somado com o ângulo que você quer saber, dá 90 graus. Então, para você encontrar esse ângulo complementar, é só você pegar 90 menos ele. Entendeu? 90 menos x. Aí ele colocou x aqui porque o x é a representação. O x pode ser qualquer valor. Então, se o x for 30, quem é o complementar? 90 menos 30, 60, é o que eu falei para vocês. Quem é o complementar de 35? O complementar de 35 é 55, né? 55. Se você pegar 90 menos 35, dá 55. Então, é só vocês usarem essa formulazinha aqui, tá certo? Então, complementar, ele não pode passar de 90, tudo bem? Não pode passar de 90. Se passar de 90, aí já é suplementar, entendeu? Então, complementares são aqueles ângulos que somados, né? Aquele ângulo que, quando você soma com o outro, dá 90 graus. Tudo bem? Tem que dar 90 graus. Tem que dar 90 graus, é obrigatório dar 90 graus. Então, a formulazinha é essa. Pega 90 menos o ângulo que você quer saber e fazendo isso, você vai encontrar o complementar. Que é o ângulo complementar de 10 graus. 90 menos 10, 80. É assim que se faz. Vamos lá, passando. Aí os ângulos suplementares. Ó, o que é o suplementar? Dois ângulos adjacentes são suplementares quando a soma de suas medidas é igual a 180. Então, enquanto o complementar, a soma de suas medidas tem que dar 90, os suplementares, a soma das medidas tem que dar 180. Então, quem é o suplementar de, vamos lá, de 100 graus, por exemplo? De 100. É só você pegar 180 menos 100 que dá 80 graus. Quem é o suplementar de 50? É só você pegar 180 menos 50 que dá 130 graus. E assim sucessivamente. Tudo bem? Então, complementares, a soma tem que dar quanto? 90. Suplementares, a soma tem que dar quanto? 180. Então, você pega o 180 menos o ângulo que você quer saber, o suplementar, e faz a subtração. Não esqueça disso aqui, ó. Não esqueça, tem que usar isso aqui. Quando é que eu quero saber o suplementar, eu uso o quê? 180 menos o ângulo que você quer saber. E se eu quero saber o suplementar, você vai fazer isso aqui, né? 180 menos o ângulo que você quer saber. Se você quer saber o complementar, vai ser 90 menos o ângulo que você quer saber. Não esqueçam disso. Vamos lá para frente. Ângulos opostos pelo vértice. Então, observe aqui, ó. Ângulos opostos. Os ângulos de medidas, eu vou passar algo aqui porque a gente vai agilizar mais. Os ângulos de medida x e y são chamados ângulos opostos pelo vértice, que é OPV, também são opostos pelo vértice os ângulos de medidas AB. Então, observe. Então, o que são ângulos opostos pelo vértice? Então, observe que eu tenho aqui uma divisão. Quando eu tenho dois ângulos aos quais eles são congruentes, ou seja, são iguais. Se você usar um transferidor, verá que dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Então, se você está trabalhando com dois ângulos aos quais eles são opostos, observe, eu tenho esse ângulo, deixa eu ajeitar bem aqui. Observe aqui, ó. Então, eu tenho esse ângulo e eu tenho esse, ó. Esse ângulo é oposto a esse, e os dois são iguais, então eles são ângulos opostos pelo vértice. Então, eu tenho esse ângulo x e eu tenho esse ângulo y. Observe que eles são iguais e são opostos. Um fica do lado, o outro fica do outro. Por isso que diz ângulos opostos pelo vértice. Pelo vértice, por quê? Porque se você observar, tem um vérticezinho aqui, ó. Tem uma origem das semi-retas aqui, ó, no ponto. Entendeu? Então, eles são ângulos opostos, porque evidentemente um fica do lado, o outro fica do outro, e são iguais. Então, eles são ditos ângulos opostos pelo vértice.